Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Estamos aqui nestes minutinhos de aprendizado, nestes minutinhos de ensinamento e de compartilhamento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona para todos nós. Então, que possamos iniciar a nossa quarta-feira com o nosso coração mais sereno, com o nosso coração mais tranquilo, rogando a Jesus que nos ampare, que nos proteja e que também nos fortaleça, que o nosso divino amigo seja presente em nosso coração, hoje e sempre. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos começar o nosso dia. Vou convidar a todos para a gente ir lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem que vai inspirar a nossa reflexão do dia de hoje, ela se encontra no item 14 deste capítulo 10, e ela é: perdão das ofensas. Lembremos que essa passagem do Evangelho ela contém dois itens, o 14 e o 15. A nossa proposta é hoje aqui meditar o item 14 e amanhã nós convidamos a todos para a gente também compartilhar uma reflexão sobre o item 15, dando sequência aí nessa passagem. E bom, meus queridos amigos e amigas, a nossa passagem de hoje nos inspira a refletir um pouco mais sobre o porquê é tão difícil a gente perdoar as ofensas que nos ocorrem no dia a dia. Ou seja, às vezes alguém destina uma palavra maldosa pra gente, uma crítica perniciosa, uma crítica que não é construtiva, um comentário sarcástico, às vezes alguém fala uma mentirinha aqui, outra ali que nos ofende. Em suma, essas ofensas do dia a dia, essas pequeninas ofensas do dia a dia, por que é tão difícil ainda pra gente esquecer elas, perdoá-las? Por que por vezes a gente insiste ainda em ficar ruminando, relembrando, guardando rancor às vezes do que o outro falou, da maneira que o outro nos olhou ou do que o outro fez para nós? Porque é tão difícil a gente ainda perdoar essas pequenas ofensas do dia a dia. E a resposta dessa questão, ela se encontra na base da nossa reflexão de hoje. Porque pensemos, nós ainda somos seres que olhamos apenas pra gente. Ou seja, a gente olha só para nós, para o que nos beneficia, para o que nos exalta, somente para o que nos interessa. Em outras palavras, somos ainda muito egoístas e muito orgulhosos, e por isso essas pequenas ofensas do dia a dia, ou esses pequenos atos do dia a dia, nos ofendem tanto e a gente tem tanta dificuldade em esquecê-los, em relevá-los e em perdoá-los. Neste momento, muitos corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando podem se questionar frente a essa informação que a gente está compartilhando aqui, podem se questionar aí com uma certa dúvida, que é a seguinte: como assim? Alguém nos fere os sentimentos e nós é que somos egoístas? Ou podem ter a seguinte dúvida: como que isso funciona? O outro foi mal para conosco, teve um mau procedimento, teve uma conduta maldosa para com a gente. E o certo não é ele ser egoísta? Mas aqui está dizendo que nós é que somos, por isso que a gente tem dificuldade em perdoar? E bom, para a gente responder essas dúvidas e até mesmo refletir e compartilhar aqui a base desse ensinamento que a gente está trazendo aqui para nós, para a gente poder buscar viver, para a gente buscar acolher ele no nosso coração, é importante a gente sempre rememorar, primeiro, que todos nós somos seres falíveis. Todos nós erramos e ainda erraremos na jornada da vida. Ou seja, cabe-nos sempre ter indulgência para com o outro. Quando o outro erra com a gente, quando o outro tem uma falha, é lembrar que nós também erramos, é lembrar que nós também falhamos. E o segundo ponto para responder essa questão aqui, que pode vir como dúvida nos nossos pensamentos, é a gente rememorar um trechinho
que Jesus está respondendo a Pedro e ao mesmo tempo ensinando muito para nós. E esse trecho que a gente vai ler aqui nesse momento, ele se encontra na nossa passagem de hoje do Evangelho. Então vejamos o que Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que se torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e a injúria. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Olha que lindas essas palavras do Cristo, e vamos focar aqui neste trecho. Momento que Jesus diz, olha, ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra os ataques, os maus procedimentos e a injúria. Jesus está dizendo aqui, olha, a partir do momento que vocês esquecem de si mesmos, no seguinte contexto, tira o olhar só de si, só do eu, só do seu ego, e começa a olhar também um pouco o outro, o lado da outra pessoa, a gente começa a se tornar invulneráveis contra essas ofensas, esses ataques, esses maus procedimentos e essas injúrias. Ou seja, todas as vezes que a gente para de fazer só o que nos beneficia, retira o olhar só de nós, começa a olhar um pouquinho o lado do outro, a vida do outro, o nosso olhar fica mais empático. E dessa forma nós passamos a ter mais indulgência, mais compreensão quando o outro faz algo que nos magoa, fala algo que nos fere, a gente começa a ter mais compreensão para com ele. Então vejamos que quando Jesus nos convida a tirar o olhar só da gente, começar a olhar um pouquinho o outro, ele está nos convidando a extirpar o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho são duas chagas que nos impedem de ter indulgência, que nos impedem de perdoar. Porque pensemos, o coração muito orgulhoso, muito egoísta, se coloca num patamar ilusório de como se ele já fosse perfeito. Ou seja, ele não erra, os outros erram, mas ele não erra, ele é perfeito. E toda pessoa que às vezes vai cometer um equívoco, falar algo que essa pessoa muito orgulhosa não gosta, que vai discordar da opinião dele, falar algo que ele não concorda, ele vai se sentir ofendido. Ou seja, aquele coraçãozinho muito doído que a gente fala. Qualquer coisinha que ouve, já fica doído, já fica ofendido. Ou seja, está num patamar de orgulho e de egoísmo muito alto, que se coloca ali como um ser intocável. Ninguém pode falar nada que discorda dele, ninguém pode falar nada que ofende ele ou que ele não gosta, porque senão ele já se sente ofendido. É um patamar ilusório. E esse orgulho e esse egoísmo faz com que seja um coração que só pensa nele, que olha só para si, que se coloca como um intocável. E Jesus está nos convidando ao contrário disso. A gente, olha só, Jesus fala a não olhar só para nós. Ou seja, a ter mais compreensão para com o outro, ser mais indulgente. Por exemplo, quando alguém fala, às vezes uma frase, uma fala que vai nos magoar, é compreender às vezes aquela pessoa está passando por um momento difícil, aconteceu alguma coisa no dia dela, e ela está meio nervosa, então é relevar. Releva aquele momento. Às vezes a pessoa vai fazer algo que vai nos ofender realmente, ofender os nossos sentimentos, é ter um olhar mais empático, indulgente. Será por que essa pessoa agiu dessa forma? O que levou ela a falar isso de mim ou falar isso pra mim? Tentar primeiro compreender e ao invés de nutrir o rancor e o ódio. Ao mesmo tempo, quando alguém tem uma atitude que fere a gente, é tentar olhar para ele com mais empatia. Ou seja, é um irmão nosso que falhou. Mas nós também já falhamos, nós ainda falharemos também. É um irmão nosso que também está buscando o caminho, está buscando o aprendizado.
E nós também estamos buscando. É trabalhar um pouquinho mais esse olhar. Porque se a gente for ficar remoendo toda ofensa que acontece durante o dia a dia, uma palavra que uma pessoa dá, um olhar, às vezes alguma coisa que o outro faz, um comentário que alguém também faz, se a gente for ficar se apegando a essas coisinhas, nós vamos só nutrir rancor, ódio, raiva no nosso coração, mágoa, e isso não é proveitoso para a nossa jornada. A gente tem que buscar viver com mais leveza, a gente tem que buscar ter o coraçãozinho mais tranquilo. Jesus nos diz ser mais mansos, ser mais brandos, ter mais indulgência, relevar um pouquinho as coisas do dia a dia, pensar que esses comentários, deixa, releva. Às vezes o outro vai aprender mais com aquele momento do que pra gente. E agora, nesse momento, eu vou compartilhar aqui, até que vai entrar nesse contexto aqui da nossa reflexão, eu vou pedir licença para compartilhar esse ensinamento, eu vou pedir licença para um trabalhador da nossa casa espírita, que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Vou pedir licença para o senhor José Galdino, o nosso querido Zé Galdino, grande trabalhador espírita e, acima de tudo, uma grande alma. Certa feita, o senhor Zé falou um ensinamento que eu vou levar para minha vida inteira. E eu quero muito nesse momento pedir licença para ele para compartilhar aqui com vocês esse ensinamento que ele disse. É um ensinamento simples, mas que é muito profundo para todos nós. Ele disse o seguinte: gente, nós temos 2 ouvidos. Entra num ouvido, sai no outro. E é justamente isso. O que não é benéfico pra gente, o que não é proveitoso, o que não é construtivo, entra num ouvido, sai no outro. Por que a gente vai ficar guardando aquilo? Por que a gente vai ficar magoado? Por que a gente vai ficar com raiva, às vezes, de uma fala que não é proveitosa, de um comentário que não é construtivo, de algo que o outro fez e às vezes nos ofendeu? Entra num ouvido e sai no outro. Isso que o seu Zé falou pra gente é realmente ter a indulgência que Jesus nos convida. Vamos guardar no nosso coração apenas o que é construtivo, o que é benéfico, o que agrega para a nossa jornada. O que não foi, gente, entra no ouvido e sai no outro. E é justamente isso, para a gente trabalhar a empatia, a indulgência, tirar esse olhar um pouco só da gente. Nós precisamos começar a buscar exercer o perdão dessas ofensas do dia a dia, que são coisinhas tão pequeninas, que são coisinhas às vezes tão ínfimas, que se a gente começa a se importar muito com isso, é porque nós estamos nos colocando, dando mais voz ao orgulho e ao egoísmo do que à caridade e à indulgência que Jesus nos convida. Então, vamos todos levar esse ensinamento da nossa passagem de hoje. Vou rememorar que Jesus nos diz, olha, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que essa ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Olha só, ensinemos. Vamos aplicar e viver esse esquecimento de nós mesmos. E novamente, o contexto desse esquecimento de nós mesmos que Jesus nos convida é um momento em que a gente tira o olhar só da gente e começa a ter mais compreensão para a vida do outro, mais empatia para com o outro. Às vezes o outro faz um ato falho ou faz algum comentário que nos magoa, é a gente estender o olhar para a vida dele. Será que ele está passando por um momento difícil? Será que ele está, às vezes, enfrentando uma etapa na vida dele que ele ainda não enxergou o amor, todo o amor, toda a compreensão que Jesus nos convida? E se nós temos esse conhecimento, se esse conhecimento está sendo compartilhado aqui hoje, comigo e com vocês, vamos buscar vivê-los, vamos buscar aplicá-lo em nossa vida. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje e sempre, perdoemos os nossos irmãos nessas ofensas do dia a dia, relevemos, entra no ouvido, sai no outro, tenhamos indulgência. Não vale a pena a gente se apegar a esses momentos e ficar guardando esse rancor no nosso coração. Vamos ter mais leveza na forma como a gente olha a vida, na forma como a gente também enxerga o nosso próximo. E indulgência, sempre indulgência. E frente ao mal que nos fazem, vamos fazer
sempre o bem. Frente a um comentário maldoso, frente a uma situação que nos magoa, vamos fazer o bem, ter indulgência e buscar exercer o perdão. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão dessa quarta-feira. Convido a todos para que a gente possa encerrar com Jesus, que possamos levar aqui esse ensinamento no nosso coração. Eu espero que da melhor forma aqui possível eu possa ter compartilhado a base do ponto de reflexão que nós desejamos hoje e que possamos realmente ser inspirados pela palavra de Jesus, pela palavra do Evangelho, inspirados de uma forma que a gente realmente comece a buscar vivê-la. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Lembremos sempre, estamos sujeitos a essas ofensas do dia a dia. Vamos relevar. Vamos ser indulgentes, vamos ter mais leveza. Pensemos aqui, acabei de me lembrar e quero compartilhar com vocês. Pensemos aqui o seguinte: Jesus, imaginemos o Cristo. Sempre teve muita indulgência conosco e sempre perdoou a todos nós. Agora pensemos ele na sua jornada aqui na Terra. Num século, numa era que tudo era muito brutal e as pessoas ainda eram muito ignorantes quanto ao amor, quanto a viver na jornada do reino de Deus. Então pensemos assim, que muitas vezes a gente rememora só os grandes momentos do Cristo em que ele exerceu o perdão frente a momentos assim muito dolorosos. Agora pensemos, imaginemos quantas ofensas Jesus não teve que enfrentar no dia a dia dele. Quantos comentários maldosos, quantas críticas perniciosas que feriram o coração do Cristo. Imaginemos quantas pequenas ofensas no dia a dia que Jesus não teve que escutar e presenciar. E com certeza Cristo teve muita paciência e muita indulgência, porque ele sabia que nós ainda tínhamos muito que progredir, que nós ainda estávamos no caminho da evolução, ainda estamos aprendendo, estamos engatinhando ainda. Então Jesus tinha muita paciência e indulgência. Então, a exemplo do Cristo, vamos nos inspirar. Tenhamos paciência e indulgência para com os nossos irmãos, hoje e sempre. Que assim seja.